Olá pessoal, muita paz para todos nós. A paz que é a evolução espiritual. Estamos em busca de uma paz plena, a que Jesus deu o nome de paraíso. E vamos dar continuidade aqui ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos já lá no final, onde estamos estudando as preces, as orações. Os Espíritos nos propõem um raciocínio sobre aquilo que estamos fazendo oração. Tem vários temas, várias situações, e depois ele propõe um modelo para a gente verbalizar ou adaptar a nossa situação. Né? Melhor que faça a adaptação e não repita as palavras que estão aqui. No último vídeo, no último estudo nosso, a gente estudou num perigo iminente. Quer dizer, quando a gente sabe que vamos estar submetidos a um perigo. E aí a gente faz uma prece pedindo ajuda aos espíritos. Esse perigo, se a gente está fazendo uma oração, não foi a gente que criou. É uma situação da vida. Porque muitas vezes nós nos colocamos no perigo. Velocidade em carro, em moto, atividades às vezes esportivas radicais, algumas vezes sem preparo ou sem a gente saber se aquela situação está sendo bem coordenada, né? Questões dessas montanhas-russas em parques, bungee jump, agora mesmo essa expedição no fundo do oceano, são situações em que a pessoa vai se jogar no perigo. E muitas vezes o perigo ele é trazido pelas próprias circunstâncias da vida, pela própria situação de vida. Nós estudamos isso, uma oração que pedia ajuda quando o perigo era iminente. E hoje nós vamos estudar um comentário e a oração de uma ação de graças por haver escapado do perigo. Então, quando a gente está submetido a um perigo e fazendo a oração escapa dele, ou mesmo sem ter feito a oração, escapa, sobrevive a esse perigo, então tem essa oração para que a gente agradeça. E temos que estar sempre agradecendo. Porque há uma comunidade de espíritos trabalhadores, né? Espíritos são pessoas igual a nós, que já desencarnaram, e alguns já estão prontos, já estão preparados para o trabalho, para as atividades que dão sustentação, que dão apoio, que dão socorro à humanidade. Então, existem várias equipes trabalhando por nós e a gente recebe ajuda muito mais do que a gente imagina. Às vezes a gente nem sabe a situação que está passando, que estamos passando, a gente nem sabe que a coisa está para acontecer, eles nos livram e a gente não está nem sabendo. E ainda tem aquelas que a gente pede e recebe ajuda e às vezes não percebe que recebeu ajuda. Então, mesmo que não haja um motivo claro e óbvio, agradeça. Porque há muitos, em nome de Jesus, trabalhando por nós, nos ajudando. Então, vamos aqui para esse estudo de hoje. Ação de graças por haver escapado a um perigo. Capítulo 28, itens 36 e 37. Vamos aqui no prefácio. Pelo perigo que tenhamos corrido, mostra-nos Deus que, de um momento para outro, podemos ser chamados a prestar contas do modo que utilizamos a vida. Avisa-nos, assim, que devemos tomar tento e emendar-nos. É um prefácio bem pequeno. Quando fala prestar contas, não tem nenhum juiz lá para nos cobrar contas do que fizemos. Não tem nenhum tribunal, não tem nenhum julgamento, a não ser prestar conta para a nossa própria consciência, e quem vai nos cobrar somos nós mesmos. Quando a gente adquire uma nova consciência, um novo entendimento de uma situação, a gente passa a nos cobrar o comportamento referente a esse novo entendimento. Porque nós caminhamos numa jornada muito longa de evolução,
E em cada tempo vamos reformando os nossos princípios morais, os nossos comportamentos, os nossos entendimentos. E aí paramos de fazer certas coisas erradas ou instintivas, né? Que no passado coisas éramos brutos no início, né? Então a gente vai reformando o nosso comportamento. Então quando fala presta conta, é quando a minha consciência fala, eu agi conforme o que eu acredito, eu agi conforme o que eu acho que era o bem, e aí essa cobrança da consciência que ele chama prestar conta a Deus. E Deus é o exercício, é a implementação dessas condicionantes da vida, que aqui no livro às vezes chama leis de Deus, tanto as físicas que a gente conhece aqui na Terra, físicas químicas, como as energias espirituais que ainda não temos estudos científicos que comprovam essas influências invisíveis das energias em nós, conforme nosso comportamento, nosso emocional, nosso sentimento. Então ele está dizendo aqui que a qualquer momento somos chamados a desencarnar. E chegando lá, nós mesmos vamos entrar nesse estado de autocobrança. Lembra de André Luiz? No livro e no filme Nosso Lar, ele cobrava a si mesmo e por isso, segundo o relato dele, passou 8 anos se cobrando e num estado de umbral, que a gente chama, né? Que foi representado no filme com aquela situação de um pântano e ele todo maltrapilho, jogado no chão. Mas ali é um estado de consciência. E quando fala que devemos emendar-nos, toma atento e emendar-nos, é a gente implementar, trabalhar a nossa própria evolução espiritual, trabalhar a nossa própria percepção de nós mesmos, da nossa condição emocional, nós passarmos a ser os coordenadores, os construtores do nosso amanhã, passarmos a agir conforme os princípios que acreditamos, os princípios do bem, os princípios morais que acreditamos que seja melhor para mim e melhor para a sociedade. E aí estaremos naquela paz, né, que eu falei de abrir o vídeo. Então eles propõem o seguinte texto, né, para a gente raciocinar a nossa oração. Meu Deus, meu anjo da guarda, agradeço-vos o socorro que me proporcionastes no perigo em que estive ameaçado. Então, anjo da guarda é um espírito, é uma pessoa que cuida de nós. Não é aquele anjinho de asinha que dizem que Deus criou anjos. Não, é uma pessoa que se torna mais evoluída do que nós e cuida de nós. Em nome de Jesus, em nome de Deus. Então, já agradece a Ele, porque Ele sempre está à frente desses socorros. Muitas vezes a gente passa por um assalto, passa por uma situação assim, passa por um acidente ou um quase acidente de carro e depois temos que sentar e agradecer. Seja para mim um aviso esse perigo e me esclareça sobre as faltas que me hajam colocado sob a sua ameaça. Então aqui ele considera que nós mesmos nos colocamos, às vezes não sempre, nessas situações de risco. Seja em atitudes hoje, agora dessa encarnação, seja em encarnações passadas, em que a gente cria, em vidas passadas, cria um condicionamento, cria uma forma de viver, cria vícios e que trazemos para essa vida atual. Aquela criancinha pequenininha que nasce, aquele recém-nascido, ele traz sim todo um condicionamento, toda uma história. Então, a gente mesmo pode ter criado essa condição de ameaça e de perigo nessas duas situações, nessa vida agora ou num condicionamento que foi responsabilidade nossa em outras vidas. Compreendendo, Senhor, que nas tuas mãos está a minha vida e que má podes tirar quando te apraza. Quando ele fala aqui que má podes tirar, esse má significa que me a pode tirar. Inspira-me, por intermédio dos bons espíritos que me assistem, o propósito de empregar utilmente o tempo que ainda me concedes de vida neste mundo. Então pede intuição aqui nessa oração, para que a gente seja sempre avisado a empregar utilmente. O que é empregar utilmente?
é quando a gente emprega nosso tempo aqui no crescimento do bem, no crescimento moral, para que a gente compreenda onde erramos, esteja sempre fazendo uma avaliação, que é para isso que a gente está aqui. Claro que a gente tem a nossa vida humana, tem as coisas que nos divertem, tem os prazeres da vida, mas em todas essas situações a gente pode estar aplicando os nossos princípios morais e trabalhando o nosso crescimento. É isso que ele chama de o propósito de empregar utilmente. E aqui continua a oração. Meu anjo guardião, firma-me na resolução que tomo de reparar os meus erros e de fazer todo o bem que esteja ao meu alcance. Olha o trabalho no bem. A fim de chegar menos onerado de imperfeições no mundo dos espíritos, quando Deus determine o meu regresso para lá. Onerado é endividado, né? Para que a gente chegue com menos imperfeições, com mais habilidades no bem, com mais capacidades de fazer o bem, de sentimentos, de empatia e de inteligência para fazer o bem. E isso são as capacidades, as habilidades que a gente tem que desenvolver em nós a cada dia. A habilidade de perdoar, de não guardar mágoas, são habilidades que o espírito vai ganhando e vai se colocando cada vez mais numa vibração melhor, num mundo melhor, até atingirmos o mundo de não sofrimento, porque existe uma condição em que o espírito chega no estágio de não sofrimento. Não é não problema, é não sofrimento. Passa a não sofrer com os problemas que a vida sempre nos apresenta para resolver. Então, quando ele fala que erros, é quando nós agimos contra a nossa própria consciência, que eu falei no início. Então, que nós peguemos esse texto, compreendamos ele bem e nunca deixemos de fazer preces de agradecimentos, porque a gente faz muitas preces petitórias, né? Sempre as preces de pedir, pedir, pedir. Somos viciados em pedir. Na condição que a gente está nesse planeta, realmente é necessário pedir. Mas agradecimento. Mesmo quando não perceba que recebeu ajuda, agradecimento. Que eles estão trabalhando por nós. Que nosso Senhor Jesus nos abençoe, abençoe nosso lar, abençoe nossa família. Um grande abraço, até o próximo.